Agora, no livro de Levítico, queria, se for possível, alguém desligar esse ventilador aqui para mim, senão vai arrebentar minha garganta aqui. Só virar ele para o outro lado, só virar, isso, obrigado. Livro de Levítico, capítulo de número 23, e o versículo de número 22. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a pessoa. Levítico, capítulo de número 23. É o terceiro livro da Bíblia Sagrada. Não tem como se perder. Verso 22 está escrito assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez para esse versículo entrar na sua alma. Quando cegardes da messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, Senhor, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre a Assembleia de Deus do Bom Retiro nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Vou pedir para o meu amigo ali só abrir para mim aqui um pouquinho mais o retorno, e me dar um pouquinho de agudo. O som parece que está preso aí num compressor. Se você descomprimir para mim, eu te dou um beijo, tá bom? E o teclado um pouquinho mais lentinho, bem devagarinho, certo? Deixa só a sua alma comigo aqui, tá? Bem baixinho, graças a Deus. É uma alegria estar aqui nessa linda igreja, nessa noite de quinta-feira, rever aqui o pastor Wesley Ross, que foi quem fez o contato para que estivéssemos aqui. Acabei de falar alguns minutos atrás com o pastor Jabes. Ele estava pronto para vir para cá, mas aconteceu um imprevisto, e ele pediu para que eu transmitisse à igreja o abraço dele e falar que no próximo culto ele estará aqui, dando gritos de glória a Deus junto com vocês. Amém? Eu pedi a Deus uma palavra para esta noite de quinta-feira. Uma noite de quinta-feira não é uma noite comum, é meio de semana, todo mundo trabalha, muitas pessoas estudam, alguns sacrificaram trabalho e estudo para estarem aqui nessa noite, alguns vieram direto do trabalho para cá. Essa fome, essa necessidade de Deus que atingiu a sua alma nesse dia, foi providência celeste. Deus queria te trazer para cá.
Você não veio para cá porque não tinha um lugar melhor para ir, nada disso. Você não veio para cá porque deu carona para alguém, nada disso também. Deus colocou um anzol no seu queixo e te fisgou nessa quinta-feira. Ele te trouxe aqui porque Ele quer revelar profundas palavras que podem mudar para sempre a sua história. E se alguém crê nisso, diga: eu creio, pastor. Eu li um texto da Bíblia Sagrada muito antigo, um texto escrito pelas mãos de Moisés. Pelo menos é isso que nós cremos. E Moisés é aquele homem que Deus levantou há milhares de anos atrás para ser o primeiro legislador que essa terra conhecera. Foi também através da vida de Moisés que Deus arrancou a nação que ele havia eleito e escolhido da terra maldita do Egito e os encaminhou. Pelo menos Moisés deu ao povo o mapa para a terra prometida. O texto que eu li no livro de Levítico foi escrito pelas mãos desse grande legislador. Interpretar o versículo é que não é nada fácil. Compreender o que é que sai da mente desse gigante de Deus também não é nada fácil. Eu costumo dizer que o livro de Levítico, bem como os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamado também de Pentateuco, escritos por Moisés, não foram escritos no Egito, tampouco foram escritos em Canaã. Nós sabemos que Moisés habitou o Egito, mas não chegou em Canaã. Se atribuímos a ele a escritura desses 5 livros, só há um local onde Moisés possa ter escrito esses livros: o deserto. Moisés escreve esses 5 livros no deserto. Portanto, o livro de Levítico foi escrito no deserto. Foi escrito naquela caminhada, naquela epopeia em que o povo de Israel busca o sagrado solo da terra que Deus havia prometido, mas por impureza, por pecados, por desvios de conduta, o Senhor os faz caminhar como dentro de um labirinto. Quem já esteve naquela terra sabe do que eu estou dizendo. Da península do Sinai até Israel, são menos de 40 dias marchando a pé. E eles levaram 40 anos andando em círculos, perdidos no meio daquela terra, sem saber o que fazer. Quem conhece o Velho Testamento vai se lembrar o motivo de tudo isso. Deus, quando tirou Israel da terra do Egito, o fez por causa de uma promessa dita ao pai Abraão. O Senhor disse: Abraão, te darei uma nação, levantarei de você um povo, mas antes de entregar a eles a grande bênção, vou treiná-los, e esse treinamento será dentro de um grande cativeiro, um cativeiro que vai durar cerca de 400 anos, na verdade 430 anos exatamente. E o Senhor havia dito a Abraão: após esse cativeiro findar, vou eu arrancar o meu povo como um forte desta terra, e levá-los então à terra que eu estou te prometendo. Quando nós vemos essas palavras do Senhor ditas àquele grande homem semita da terra, vemos o Senhor levantar através dele uma grande nação, que é a nação de Israel. Vemos a terceira geração, a terceira geração após Abraão, ser cativa no Egito. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que Israel não entrou dentro do Egito pela janela. Israel não forçou a entrada. Israel entrou dentro do Egito pela porta. Foi a convite de um poderoso faraó. Estamos falando do encontro de José. Estamos falando do grande homem que Deus levanta naquela terra. Então, Israel, ao entrar dentro da terra do Egito, entra pela porta da frente e recebe o melhor espaço de terra que havia naquele lugar. Eles entram no Egito bebendo e comendo do melhor que a terra produz. Mas com o passar dos anos, os homens morrem. E aquilo que alguns falam sentados, outros não conseguem suportar ou sustentar em pé. Vamos ver a dinastia de Faraó vir, e vamos ver que de repente houve em Israel uma grande tribulação. O faraó, que havia vindo dessa grande dinastia, não entendendo nada de promessa feita, nem de amizade antiga, vendo apenas o crescimento da nação dos hebreus, faz com que todos os hebreus sejam cativos. Ele os transforma em escravos, os trata como se fossem animais. E é no meio dessa grande grita, dessa grande luta, dessa grande dor, que Israel começa a orar. E é no meio da oração que Deus suscita entre eles um grande libertador. Esse grande libertador não estava entre os hebreus, estava dentro do palácio de Faraó. Estava dentro do palácio de Faraó porque anos anteriores a este grande fato, 40 anos antes de tudo isso acontecer, uma família de hebreus corria até a beira do rio Nilo para lançar um bebê dentro de uma cesta
porque o bebê sobrevivia a todas as grandes lutas que um pai e uma mãe poderiam jamais pensar que um filho suportaria. É esse bebê agora que é crescido nas garras ou dentro da família do grande faraó, e que no futuro vai se tornar a grande mão de Deus para arrancar Israel da terra do Egito em rumo à terra prometida. Quem entendeu o que eu disse, diga: eu entendi. Só que quem já leu a Bíblia Sagrada, ao olhar o tratamento de Deus para com Israel dentro do Egito, e observar a forma como Deus trata Israel fora do Egito, vão começar a perceber coisas que eu percebia. Uma mudança no temperamento de Deus. O Deus que está dentro da terra do Egito, observando aquele povo, ele aparece com um coração quebrantado. Ele ouve a súplica do povo. Ele levanta para o povo, por causa da sua oração, um grande líder. Ele dá a esse grande líder uma grande experiência no alto da montanha, quando a chama se levanta sobre uma sarça e a sarça não queima. É esse Deus que dá a esse grande líder este sinal, e depois dá a esse grande líder poder para fazer sinais diante de Faraó. Eu passaria aqui a noite toda contando todos os feitos. Então Deus que está com o povo dentro do Egito é um Deus que está emocionado, é um Deus que está apaixonado, e é um Deus que está disposto a cumprir a sua palavra. Sim ou não, igreja? Então diga: é verdade, pastor. De repente, quando o povo sai da terra do Egito e começa agora a caminhar pelo deserto, depois da morte dos grandes soldados de Faraó, depois que Faraó não mais se lembra do povo hebreu, agora que eles estão a caminho da terra prometida, esse mesmo povo a quem Deus demonstrou um sentimento de paixão, de amor, de carinho, começam a provocar o coração de Deus, e nasce no coração de Deus uma ira que quase é incompreensível. Também pudera, se eu fosse Deus, agiria da mesma forma. Imagine você se você estivesse no meio do povo quando o mar vermelho se abriu. Imagine se você caminhasse no meio daquela terra bem enxuto, olhasse para duas paredes de água à sua esquerda e à sua direita, e visse peixe nadando entre elas. Imagine se horas depois você visse todos os seus inimigos sucumbindo no meio daquelas águas, e você pudesse olhar para o céu e cantar para Deus um grande louvor, como aquele que Miriam cantou, dizendo: só o Senhor é Deus. Se você participasse deste milagre, preste bem atenção no que eu vou dizer, quanto tempo esse milagre permaneceria vivo na sua memória? Por quanto tempo você se lembraria dele? Por quanto tempo você não se esqueceria de que o seu Deus é o Deus que abriu o mar para que o povo pudesse passar? Quem se arrisca? 1 ano? 5? 10 anos? Quanto tempo leva para uma pessoa esquecer um milagre desse tamanho? Há alguém aqui que está me dizendo que a vida toda ele lembraria. Eu também pensaria assim. Mas quem já leu a Bíblia Sagrada sabe que 3 dias depois de Deus abrir o mar, esse mesmo Israel, a quem Deus fez promessas, a quem Deus amou, a quem Deus abriu o mar vermelho, a quem Deus deu sinais, esse mesmo povo pegou Moisés, oprimiram ele contra uma pedra e disseram a ele: por que nos tirou do Egito? Lá pelo menos tinha cova, lá pelo menos tinha pepino e cebola. Olha que desgraça. Se eles falassem: lá pelo menos tinha água do rio Nilo. Se falassem: lá pelo menos tem tâmaras. Se falassem: lá pelo menos tem milho que a gente podia cozer, fazer fubá. Mas olha o que eles sentiram falta: pepino, cebola e cova. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu não os culpo. Essa é a vida de um escravo. A pessoa que nasceu como escravo, ele só tinha 3 sonhos: ter na sua mesa o pepino, a cebola, e sonhava em morrer e ser sepultado em uma cova. Os soldados, ou os grandes hebreus que estavam aprisionados, quando iam para o pedaço de almoço que comiam, o resto que sobrava da mesa do faraó, eles ficavam conversando entre eles. Eu imagino eles: e aí, qual o seu sonho? Meu sonho é ser sepultado numa cova. Uma cova de 2 metros, assim, daquele jeito. Esse é o meu sonho. Era o único sonho que eles podiam ter. Mas Deus vem e planta neles outro sonho. Mas o sonho que Deus planta através da vida de Moisés não sobrevive a 3 dias. Não foi só essa, foram várias outras vezes. Até que um dia Deus chegou em Moisés e disse: Moisés, eu me arrependi de ter criado esse povo. Não foi uma nem duas, mas várias vezes que o próprio Deus disse assim: Moisés,
eu vou destruir esse povo. E em todas as vezes Moisés fez o ato cordial de dizer: Deus, não faz isso. Na última vez que Deus foi falar com Moisés que ia destruir o povo, sabendo Deus que Moisés ia interceder, Deus foi com uma proposta, com todo respeito, Senhor, uma proposta indecente. Pergunte qual foi. Deus disse: Moisés, vou destruir o povo. Quando Moisés já foi ajoelhar, Deus disse: calma, calma, eu tenho uma proposta. Qual é, Senhor? Eu destruo eles e faço de você uma nova nação. Ah, Jesus, não faz essa proposta hoje, Pai. Já pensou? Eu sou pastor de igreja. Tem dia que só Deus na causa. Tem dia que se eu estiver orando, Deus fala assim: Marco, vamos conversar aqui. Eu vou destruir esse povo e vou te dar um outro povo. Senhor, não faz, porque é perigoso eu aceitar. Você está achando que eu estou brincando? Preste atenção como tem sido a vida. Quando Deus disse isso a Moisés, antes que aquela palavra descesse ao coração do grande líder, Moisés caiu de joelho ao chão, rasgou as vestes e disse: risca o meu nome do seu livro, mas não destrói esse povo. Isso tocou o coração de Deus profundamente. Deus disse: Moisés, levanta, mande o povo marchar. Eu não vou matá-los, nem vou destruí-los. E Moisés saiu tranquilamente, dizendo assim: então tá bom, Senhor. Mas a palavra de Deus continuou: Moisés, sim, Senhor, eu disse que não mato, mas na minha terra não entram. Vão viver uma vida abastada no deserto, não vou deixar faltar nada, não vão morrer no calor do sol, não vão morrer pelo frio da noite, não vão morrer por falta de água nem por falta de pão, não serão envergonhados, porque as roupas não se rasgarão no corpo e o sapato não vai envelhecer. Eles terão uma vida no deserto como se estivesse morando em uma grande cidade civilizada. Eu mandarei uma nuvem durante o dia que vai fazer sombra. Esta mesma nuvem à noite levantará uma coluna de fogo. Eu farei com que o céu seja transformado numa grande padaria, e farei chover pão na mesa de vocês. E vou até dar a vocês uma brecha para mudarem o cardápio de vez em quando. E se pedirem carne, eu fecho a padaria e transformo o céu numa churrascaria, e farei chover carne na mesa de vocês. Eu darei a vocês, não precisarão ir a shopping, a roupa vai ficar como se fosse nova. Mas na minha terra não entram. E foi por isso que eles passaram 40 anos perdidos numa estrada que levaria 40 dias. Deus e os seus mistérios. Mas não é sobre isso que eu quero pregar hoje. Eu quero pregar sobre o versículo que eu li. O versículo que eu li, ele é profundo demais. Moisés está ouvindo Deus falar. Esse versículo foi escrito quando Deus entendeu que o povo não conseguia adorá-lo, a não ser se tivesse algum objeto para ver. Não sei se você sabia disso. Quando Deus tirou Israel de dentro do Egito e colocou Israel no meio do deserto, Moisés, ao levantar o povo daquele lugar, disse a eles: adorem a Deus. Se fosse para nós seria fácil, sim ou não? Se chegar o pastor aqui e falar para você: adora a Deus, o que você faria? Nós sabemos. Quando Moisés disse adore a Deus, a metade do povo ficou sem adorar. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. 40 anos, ou melhor, 430 anos no Egito, sendo escravo dos egípcios. 430 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ver um profeta, sem ver anjos. 430 anos em uma terra onde todos os meses tinha algum Deus para ser adorado. Marduk, pseudo-deusa assim da Mesopotâmia, Baal, Astarote, Azera e tantos outros mais. Cada mês os egípcios adoravam 2, 3 deuses. E detalhe, os deuses dos egípcios tinham casa, tinham endereço e aparência. Então todos os dias que os egípcios iam adorar os seus deuses, os escravos iam junto. Então, por exemplo, hoje é o dia de adorar a deusa Ísis. Lá iam os egípcios e os hebreus juntos. Eles conheciam o endereço da deusa e a cara da deusa. Por 430 anos os hebreus viram os deuses do Egito e viram as suas casas. Quando Deus tirou Israel do Egito e botou eles no deserto, e Moisés disse: adorem a Deus,
Um hebreu olhou para a cara do outro e disse: que Deus? Onde ele está? Como ele é? Qual é o endereço dele? Como posso enxergá-lo? Foi por isso que houve um dia tão poderoso na vida dos hebreus. Quando Moisés subiu alto do monte para falar com Deus, quando Moisés desceu, o povo estava adorando um bezerro. Quem lembra disso? Por que estavam adorando bezerro? Enquanto Moisés estava entre eles, eles pensavam que o próprio Moisés era a encarnação de Deus. Quando Moisés sumiu, eles não tinham o que adorar, e fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu e viu o povo adorando o bezerro, ele quebrou as tábuas da lei e voltou para o céu, ou para o alto da montanha. Passou mais 40 dias falando com Deus. Eu acredito que ele foi tentar negociar uma trégua. Deus poderia matar o povo naquele dia, mas lá em cima, no alto da montanha, Deus deu a Moisés uma grande revelação. Deus mostrou para Moisés como era o território celeste, como é que os anjos adoravam no céu. E Moisés desceu daquela montanha com a mente toda tomada pela visão que ele viu no céu. Ele viu o céu, ele viu o local de adoração, ele viu os anjos adorarem a Deus. Ao descer dali, Moisés fez com que se destruísse aquele bezerro, chamou 2 homens, Aholiabe e Bezaleel, deu a eles autoridade, e porque Deus havia dado a eles a unção, para que eles pudessem ir desenhando aquilo que ele estava falando, porque ele enxergou o céu, e ele disse: eu quero que vocês façam esses objetos que eu enxerguei. E eles foram desenhando, e Moisés deu a eles a ordem de construir. Foi nesse período que Israel começou a construir o grande tabernáculo, que seria o protótipo do que é hoje essa linda igreja. Então há todo um processo de construção. Quando o povo estava construindo o tabernáculo, que levou não 10, não 20, mas quase 30 anos para ficar pronto, com todas as suas peças, as suas indumentárias, Moisés recebeu de Deus leis. Ele recebeu o quê? Não ouvi. E essas leis, Moisés colocou-as em um papel e se transformou no livro de Levítico. 613 leis existem nesse livro. E o homem só podia ser sacerdote depois que decorasse essas 613 leis e aplicasse ela em toda a sua vida. Agora que eu dei o preâmbulo da história, deixe-me dizer o que eu encontrei aqui dentro do livro de Levítico. Eu não encontrei leis sacerdotais apenas. Eu encontrei uma lei que quebra completamente a lei natural das coisas. E a lei é essa: quando cegardes da messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Vou pedir ao meu irmão para ficar bem baixinho, tá bom? Ler esse versículo é mexer com a alma. Moisés está dizendo a mandato de Deus: quando cegardes a cega da vossa messe, não rebuscareis os cantos do vosso canto. Eu amo a Bíblia Sagrada, mas o livro, na nossa língua portuguesa, ela é terrível. A língua portuguesa, ela tem 2.600.000 verbetes. Eu não sei se você sabia disso. A língua inglesa tem 600.000 verbetes só. Pra você ter uma ideia, para você aprender a falar inglês, basta decorar 600.000 palavras. Para saber a língua portuguesa, 2.600.000 palavras. Onde eu quero chegar? Na tradução da Bíblia Sagrada, quando a língua portuguesa foi colocada num papel, o versículo quase perdeu o sentido, porque a palavra ficou muito rebuscada. A palavra ficou muito poética. Essa língua de Camões é terrível. Olha só: quando cegardes da messe da vossa terra. Se falar 3 vezes isso aqui bem rápido, está batizado com o Espírito Santo, mano. Parece língua estranha. Então deixa eu interpretar. Quando cegardes da messe da vossa terra, quando vocês forem colher o que plantaram, quando vocês forem cegar a messe da vossa terra, quando forem colher o que plantaram, diz o Senhor: primeiro, não rebuscareis os cantos do vosso campo. O que é rebuscar os cantos do vosso campo? É você voltar pelo caminho do campo que você trabalhou, olhar as árvores que você colheu e ver se ficou algum fruto na árvore. E aí você cata o fruto, não deixa ele na árvore e coloca dentro do seu balaio. Não sei se alguém já trabalhou na roça aqui. Eu já trabalhei na roça apanhando laranja.
A gente colocava um balaio na cintura e saía andando. Panhé algodão, a gente também usava um balaio na cintura e íamos trabalhando. A gente ia pegando nas árvores o algodão e colocando. Logo atrás vinha um capataz. O capataz passava pela eira e de repente ele buscava a gente lá atrás, dizendo: volta e colhe direito. Tinha uns como eu, que era um garoto, não sabia colher direito. Mas eu lembro que quando ele ia falar com alguns homens na roça, os homens diziam assim: não tem como colher, porque aquele fruto não sai com facilidade, porque está verde, está fora do tempo. Quando eu li esse texto e Deus revelou ele a mim, eu comecei a sentir a presença do Senhor, porque o Senhor começou a dizer assim: quando vocês forem colher o que plantaram, povo meu, primeiro, não é para vocês irem pelos cantos, para rebuscar os cantos do vosso campo. Não é para você ir tentar pegar o fruto que está preso na árvore e não sai com facilidade. É a maneira de Deus dizer: não é para você colher o fruto que está verde. Diga comigo: nada de fruto verde. Mais alto, 1, 2, 3. Só que o texto continua: não é para rebuscar os cantos do vosso campo. Também não é para colher as espigas caídas da vossa cega. Olha o nome: espigas o quê? Espigas caídas da vossa cega. Mais uma vez, 1, 2, 3. Pois bem, olha como Deus é metódico. Quando vocês forem colher o que plantaram, te dou 2 ordens. Primeiro, não é para voltar e colher o fruto que está preso na árvore, porque esse não está no tempo de colher, porque ele está verde. Também não é para vocês agachar no chão e pegar a espiga que caiu no chão. Por quê? Porque se tem fruto que ficou na árvore porque ele está verde, por isso ele não saiu com facilidade, também tem o fruto que caiu no chão porque esse caiu antes da hora. Porque o fruto que cai antes da hora, ele está podre. É o fruto comido por pássaros, por animais, por insetos. Às vezes as pessoas estavam trabalhando na roça e quando iam olhavam pelo chão, frutos. E é muito mais fácil pegar o que está no chão do que ficar trabalhando e pegar nas árvores. Só que o que está no chão está podre. E o que está na árvore, que ficou para trás, está verde. Aí Deus está dizendo ao seu povo: o meu povo, não estou falando do povo de outros deuses, mas o meu povo, quando forem colher o que plantaram, 2 coisas vão me obedecer. Primeiro, não é para colher o fruto verde. Segundo, não é para colher o fruto podre. E ele explica o porquê. O fruto podre e o fruto verde tem dono, diz o Senhor, para o pobre e para o estrangeiro os deixareis. Você percebeu o que Deus disse aqui ou não? Ele diz que o fruto podre e o fruto verde tem dono. E o dono do fruto verde e do fruto podre são os pobres e os estrangeiros. Dá para se ajeitar na cadeira? Porque agora eu começo a pregar. O Senhor está dizendo: o meu povo, não está falando do povo dos outros deuses. Se você adora o mesmo Deus que o meu, se você foi salvo pelo mesmo sangue que foi derramado sobre a minha vida, se o nome do seu Cristo é Yeshua, se você adora Jesus Cristo de Nazaré e é cheio do Espírito Santo, essa palavra é para você. Se você não tem esses predicados que eu disse, você está no lugar errado. E até assim eu compreendo essa sua cara feia me olhando, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Os meus irmãos não podem mais ficar com essa cara feia, porque a revelação de Deus é essa: para o meu povo eu deixo o melhor que a terra passa a produzir. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. O Senhor está dizendo: quando vocês forem colher, não é para voltar e pegar o fruto verde, tá bom? Também não é para se inclinar em terra, em ato de humilhação, e pegar a espiga podre. A espiga podre e o fruto verde é para deixar para o pobre e para o estrangeiro. Respira fundo. Se Deus está falando do povo dele, quando cegardes da messe da vossa terra, o Senhor não está falando de estrangeiro que plantou. O Senhor está falando para o povo dele: o meu povo, quando forem colher o que plantou, é para pegar somente o fruto que está na hora de colher, o melhor da terra. O que ficar aí nessas árvores de verde, o que ficar no chão que é podre, é para deixar para os pobres. Deus está dizendo: no meio do meu povo não há pobres. Essa palavra mexe. Agora eu vou falar de novo para ver se te acorda. Deus está dizendo: é para colher o melhor da terra. O verde, o podre, é para deixar para os pobres. Se Deus está falando que o melhor da terra é seu, Ele está dizendo que Ele vai mudar a sua vida de verdade.
Só que Deus apela, ele diz, é para deixar para o pobre e para o não ouvir. Mas ele está dizendo, quando cegardes da messe da vossa terra. Ele não está dizendo quando vocês plantarem na terra alheia. Ele está dizendo quando vocês plantarem na sua terra, o que ficar de podre e verde é para deixar para o pobre e para o estrangeiro. Deus está dizendo, primeiro, no meio do meu povo não há pobres. E segundo, no meio do meu povo não há estrangeiros. Mas Israel, quando Deus mandou esta palavra, não estava na terra prometida. Estavam no deserto. Se estavam no deserto, eles eram estrangeiros. Mas não é assim que Deus olha. Deus olhou para eles e disse, onde a planta do seu pé pisar, aquela terra é sua. Não importa onde esteja, nem como entrou nela. É a maneira de Deus dizer que onde você estiver, aquele pedaço de terra é seu e a bênção do Senhor vai te seguir. É a maneira do Senhor dizendo, você não precisa nem se precipitar, porque quem colhe um fruto verde está se precipitando, está colhendo antes da hora. E a maneira de Deus dizer também não é para você antecipar e acabar colhendo um fruto podre, ou demorar para colher e o fruto cair no chão e ficar podre. O Senhor está dizendo, eu preparei para vocês o melhor que esta terra já produziu. Eu comecei a pregar esta palavra, graças a Deus. O Senhor me deu esse texto porque, como pastor de igreja, eu estou cansado de ouvir testemunhos. Alguém entendeu o que eu falei aí? Qual é a palavra que eu disse? Alguém já ouviu um testemunho? Está cheio. Se tem uma coisa que pastor de igreja gosta, é de ouvir o crente contar história. Principalmente quando chega um bilhetinho assim, pastor, quero dar um testemunho. Parece que empolga, isso ajuda na oferta, isso ajuda em tudo. Então faz fila para dar o testemunho. E eu tenho alguns amigos que não têm a paciência de colher o testemunho antes, e quando dão o microfone é uma treva. E eu não aguento mais ouvir testemunho. Um dia eu estava lá na igreja, e eu quero que você ouça com os ouvidos do Espírito, tá? Chegou uma irmãzinha, mandou um bilhetinho e disse assim, pastor, quero dar um testemunho porque Jesus abriu a porta de emprego para mim. Fiquei todo empolgado. Chamei a irmã para dar o testemunho dela. E quando ela disse, irmãos, eu tenho um testemunho para contar, Jesus abriu a porta do emprego, a igreja quase foi a loucura, porque assim que a gente reage é uma bênção, sim ou não? Vamos ensaiar? Eu sou aqui hoje, irmão, eu estou dizendo assim, irmãos, estava desempregado e Jesus abriu uma porta de emprego para mim. Nunca mais faça isso. Espere o irmão contar o milagre inteiro. Por favor, doutor Bauer. Espera ele contar em detalhes. Porque a irmãzinha que foi dar um testemunho era uma mulher de oração, uma mulher de Deus, mãe de família, gente em quem eu confio, gente simples. E ela disse assim, eu quero dizer para vocês que Deus me abriu uma porta de emprego, porque agora eu sou secretária do lar. A palavra é pomposa, não é? Bonita. Secretária do lar. E não há nada de indigno em ser secretária do lar. Pelo contrário, todo trabalho dignifica o homem. Eu tenho a honra de ser filho de uma ex-secretária do lar. Só que esta palavra, antes de receber este nome bonito, de ser chamado politicamente correto, secretária do lar era chamada de empregada doméstica. E a palavra doméstica vem dos idos anos em que os animais eram domesticados. E não só animais, como escravos também. Seria a subclasse de todas as subclasses sociais. Eu disse, todo trabalho dignifica um homem. Ser empregada doméstica é uma honra para algumas pessoas. E Deus as abençoe. Se não fosse a grande empregada doméstica chamada Lúcia Maria Feliciano, eu não teria talvez estudado e não estaria aqui hoje. Então digo e repito, para que ninguém distorça as minhas palavras, é um trabalho digno, é um fruto, mas eu não posso dizer que é o melhor fruto da terra. Não é o melhor fruto da terra. Pergunte por quê? Porque aquela irmãzinha deu testemunho no domingo à noite, onde ela estava cantando na igreja, adorando a Jesus. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, sabe onde ela estava? Dentro do quarto da patroa dela, na suíte da patroa, que cheirou cocaína a madrugada toda.
Só que ela não estava no quarto, verdadeiramente falando, ela estava no banheiro do quarto. E a irmãzinha santa do Senhor estava ajoelhada, com a mão dentro do vaso sanitário, limpando os excrementos daquela mulher rica. Repito, é um trabalho digno, é um bom fruto, mas não é o melhor fruto da terra. Para mim é um fruto que caiu no chão. É um fruto podre, pastor Wesley. Olha que eu sou um menino criado em roça e eu sei que tem fruto podre que dá para aproveitar, viu? Você pega ele, tira o outro lado, corta o pedaço que é bom, mas não deixa de ser um fruto podre. De tanto receber calor do sol, aquela fruta, quando você acabar de comer vai ter uma disenteria. Perigoso, passar muito mal. Pode até matar a fome por alguns minutos, mas nunca vai te sustentar. O Senhor me trouxe nessa noite para dizer assim: chega de fruto podre na sua vida. Meu corpo arrepiou inteiro, da ponta dos pés ao alto da cabeça. Esta palavra não saiu da boca do pastor, saiu como profecia. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer que o melhor que São Paulo produz vai vir para as suas mãos. Mas para isso você tem que dar um grito daquele tamanho, capaz de quebrar as barreiras que te ofendem. Você sabe quando é o Natal do filho de uma empregada doméstica ou não? É o dia 26 de dezembro. É o dia depois do Natal. Porque eu me lembro que quantos natais eu fiquei em casa esperando a minha mãe. No dia seguinte, quando ela voltava do trabalho dela, toda feliz, carregando sacolas. E ela abria aquelas sacolas e colocava na nossa mesa um pedaço de peru, um pedaço de carne de porco, um restinho de maionese, um pouquinho de arroz temperado. E ela toda feliz disse: olha o que a minha patroa bondosa deu para a gente. Com todo respeito, aquela comida tinha 2 endereços: a mesa da minha mãe, da empregada doméstica, da secretária do lar, ou o lixo. Deus não quer que ninguém viva do resto. Os outros que servem a outros deuses podem se contentar com a desgraça e a miséria, mas os que estão aqui nessa noite não. Deus preparou para você o melhor que esta terra produz. Também chega de fruto verde. Ô pastor, tem fruto verde? Ou se tem. E eu, como pastor de igreja, também tenho testemunho. Estou na igreja, chegou o irmão e disse: pastor, preciso dar um testemunho aí, viu? Ah, é? O que foi? Comprei um carro, pastor. Sério? Como é que foi? Olha aqui, ó, 0 quilômetro. Eu falei: não, deixa na agulha aí, vou te chamar agora. Irmãos, vamos ouvir o irmão falando de tal. O irmão chegou aqui: igreja querida, Jesus me deu um carro 0 quilômetro. A igreja? Nunca mais faça isso. Antes do irmão descer do púlpito, eu devia ter perguntado: irmão, conta como foi que Jesus te deu. Porque aí ele ia dizer assim: bom, pastor, Jesus me deu da seguinte forma: eu tenho lá no porta-luva do carro, tem um bloquinho assim de 72 prestações para pagar, em parcelas suaves. Pastor, mas foi uma forma que Deus deu para ele o fruto. Vamos ver se esse fruto é de Deus ou não. Quantas pessoas você conhece que estão com busca e apreensão no carro? Eu fiz um estudo, e esse estudo é psicológico. O homem e a mulher, quando compram um carro 0, tem reações diferentes. A mulher fica anestesiada por uns 6 meses. O homem fica por 1 ano. Bicho, homem é uma tristeza. Ele comprou um carro 0, ele dorme com a flanela dentro do bolso. É chegar perto do carro, ele já vai limpando tudo. Ai, se tiver criança pequena, Deus guarde as mãozinhas da criança. É perigoso ele dormir lá no carro e deixar a mulher sozinha em casa, porque o carro se torna o Deus dele. Só que o efeito passa em 1 ano. E aí começa o problema, pergunte qual. A pessoa já comprou um carro com 72 prestações para pagar. Passou o 1º ano, ela ainda tem trocentos anos para pagar.
Passou o primeiro ano, acabou todas as visitas que ela tinha à agência, que era por conta, agora ela tem que começar a pagar as revisões. Nas revisões tem que começar a trocar as peças. Na primeira até que vai tudo bem, na segunda, na quinta em diante acabou. Vamos, não troca, não precisa trocar isso não, larga a mão disso. Que levar para revisão nada, porque começa a ter gastos. 1 ano e 6 meses depois que o irmão mandou o testemunho para a igreja, ele mandou outro bilhetinho para a igreja. Eu quero que a igreja ore por mim. Aí o pastor chama ele, o que está acontecendo? Falei, não, o diabo está operando, o diabo quer tomar meu carro, pastor. Como assim? O diabo entrou dentro do motor do meu carro. Mas o banco está um complô, pastor. Fizeram macumba para mim, foi obra de feitiçaria. Não foi nenhuma coisa nem outra. É que aquele carro era um fruto, mas não era o melhor da terra. Era um fruto verde, colhido antes da hora. Era um fruto que não era tempo de ter ele. Existe tempo para tudo na terra. Não antecipe a grande bênção que Deus tem na sua vida. Eu vou repreender nesta noite um espírito maligno, do qual Jesus já nos deu poder para pisar sobre ele. Está escrito em Lucas 10:19, eis que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Qual o primeiro animal? Não ouvi? Pergunte, o que é a serpente, pastor? Uma vez eu estava na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, lá no antigo Palácio Dom Pedro II, e eu fui no viveiro de cobras que eles tinham. Fui visitar a parente mais próxima da minha sogra, que estava lá. E eu cheguei no viveiro de uma jararaca, e era a hora do almoço da jararaca. E chegou um cidadão que abriu o viveiro e jogou um ratinho lá dentro. Um ratinho branquinho, todo bonitinho. Só que a serpente estava num canto enrolada, com a cabeça baixa, dormindo, ou se fazendo de dormindo. O ratinho, quando se viu dentro daquele viveiro, ele tentou escalar as paredes de vidro e não deu conta. Mas a serpente não reagia, não deu bote nele. Ele começou a se atrever a andar perto dela, e ela parada, estava parada, ficou. E eu fiquei assistindo a cena, foi 40 minutos tudo isso. Ele chegou a subir em cima dela, e ela não reagia, parecia que estava morta. A infeliz parece que sabia que não tinha para onde ele fugir. E aí ele esperou a hora que a fome veio. Quando a fome veio, o ratinho estava parado do lado de cá no viveiro, com as 4 patinhas arriadas. A serpente levantou a cabeça, chacoalhou a cabeça e sibilou. Na terceira sibilada, o ratinho levantou as patinhas da frente, as de trás ficaram arriadas. E ele começou a se arrastar para cima da cobra. Eu não acreditei no que eu vi. Ela foi abrindo a boca e ele foi caminhando para cima da boca dela. Eu dei um tapa no vidro. Ela se assustou e o ratinho também. Aí ele começou a correr. Aí já era tarde. Ela pegou ele. Eu só protelei a morte dele. Mas eu chamei o moço depois que estava alimentando. Eu disse, por que ele estava indo para dentro da boca dela? Ele disse, a serpente é um dos poucos animais do mundo que tem um poder. Ela tem o poder de encantar a vítima. Ela encanta a vítima, ela seduz, ela embruxa a vítima. Me lembrei de quando estava pregando lá no Amazonas, conheci uma família que morava na beira, de população ribeirinha, irmãos nossos. E eu contava um testemunho quando eu perdi o meu filho, e a irmã pediu para falar comigo no final do culto, e disse que ela também tinha perdido o filho dela. Só que o filho dela, ela perdeu da seguinte maneira, morava próximo do Rio Negro, e ela estava lavando roupa, e o menininho dela, entre 4 e 5 anos de idade, brincando, criança nasceu dentro da água, era tudo normal. Mas ela olhou no meio do rio e viu algo brilhando, e o menininho dela andando com o corpo todo endurecido. Ela não se ligou no fato, até que ela escutou um barulho. Quando ela olhou, ela viu quando a serpente enrolou no filho dela e levou para dentro da água. E uma anaconda engoliu o filho dela. E ela disse, meu menino tinha medo de cobra, mas aquela cobra seduziu ele, hipnotizou a criança. É esse que é o poder da serpente. É esse o poder que Jesus está dizendo, eu vou dar poder para vocês, para pisar em cima dela, para acabar com esse espírito de encantamento. Quando Jesus diz, eu estou te dando poder para isso, ele está dizendo, nada mais vai entrar na sua vida que você não queira. Será que eu sou o único ser humano aqui nessa igreja que não pode assistir o Polishop? Tem um demônio naquele negócio lá.
É sério, eu fico... Gente, o Wesley me conhece, o Dr. Bauer me conhece, meu amigo André me conhece. Para tirar alguma coisa de mim, só na oração. Porque eu sou vivo. Olha lá, o Satanás está usando ele ali agora. Você está vendo? Porque eu tenho equilíbrio, ninguém me engana. Eu tenho a mente de Cristo. Mas se eu ficar na frente daquele polishop, quando eu vi, a minha mão agarrou o telefone, e ela não me obedece mais depois disso. A outra, junta com essa, elas ficam mancomunadas e começam a digitar o número lá. Quando a mulher fala, a voz da mulher lá, eu não consigo falar não e desligar o telefone. Será que eu sou o único ser humano que tem em casa um aparelho de ginástica que não presta para nada? Gente, se rir eu vou dar um cascudo na cabeça. Eu comprei uma escova de cabelo. É a escova que o anticristo vai usar na grande tribulação, para passar na cabeça dos desviados que ficarem. Na televisão, no polishop, o cabelo da mulher lá fica lisinho, brilhante. Eu tomei um choque no couro cabeludo, que o trem grudou, que quase queimou o resto dos cabelos que tinha. Sangue de Jesus tem poder. Será que eu sou o único ser humano que já entrei numa loja para comprar um tênis e sai de lá com um sapato? Será que eu sou a única pessoa que tem em casa uma camiseta, uma roupa que eu comprei e nunca usei? Tem alguém aqui que já fez isso ou não? Você chega em casa, desembrulha e fala: por que eu comprei essa porcaria? Na hora, estava bonito, na hora parecia suprir a sua necessidade. Quando você chega em casa, não tem mais necessidade daquilo. O que é isso? Quem é vendedor sabe que existe uma técnica chamada embruxamento. O bom vendedor não é o que vende o produto que está na mídia. É aquele que vende o produto que ninguém quer. É aquele que vende aquele produto que está lá empacado na empresa. Esse é o bom vendedor. Vender o que qualquer um vende é normal. Mas tem alguns que têm esse dom maligno. Ele faz a gente levar o que a gente não quer. Isso é encantamento. E Jesus me disse nesta noite que o ciclo do espírito do encantamento sobre a sua vida e a sua família terminam hoje. Anote o que eu estou dizendo. O tempo profético de um nascimento são 9 meses. Dentro de 9 meses, algumas pessoas que estão aqui hoje, me olhando com a cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre, eu até entendo, imagino por quê. Tem umas pessoas aqui com o olho seco, igual o olho de sapo que morreu no dia de enchente. Fora os que estão aqui com a boca travada, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Eu até imagino a desgraça e a miséria que você está vivendo. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui exatamente para falar para você. O Senhor diz: eu te amo porque no meio da luta você veio me buscar. Eu quebro a unção maligna do espírito do encantamento que embruxou você, sua família, seus negócios, a sua empresa, a sua profissão. Depois dessa noite isso não vai acontecer mais. Dentro de 9 meses, quem viver verá. Vai nascer uma nova história na sua vida. Se alguém crê, pega a história, põe no coração e dá um grito para acordar o Bom Retiro inteiro. Deus tem o melhor que a terra produz para te dar. Não é promessa minha, é promessa dele. É ele que está dizendo: Moisés, avise o meu povo, quando eles forem colher o que plantaram. Forem colher o que plantaram. Diga comigo: colher o que plantaram. Levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Chacoalhe a pessoa com respeito até ela ficar irritada. Irrita ela, por favor. Diga: Deus te trouxe aqui para te dar uns ensinamentos. O primeiro é esse. Ele precisa sacudir a sua memória. Desse jeito aí. Só pode colher aquele que planta. Só pode colher aquele que planta. Ah, pastor, mas o tempo está ruim. Ei, o que eu vou falar agora é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Deus está falando com Moisés no deserto. Deus está dando um ensinamento para o povo que está no deserto, no sol quente. Durante o dia 45 graus, à noite um frio de 0 graus. O Senhor está dizendo: quando o meu povo plantar, não interessa onde,
Se aqui no deserto, se na terra prometida, o que plantar vai colher. Quem olha o tempo não planta, por isso não cega. Quero dar uns ensinamentos aqui nessa noite, com a autoridade de Deus. Se existe algo na Bíblia Sagrada que é um segredo, que foi redescoberto há 20 ou 25 anos atrás, até agora, e algumas igrejas ainda têm algum tipo de dificuldade em acreditar, ficam reticentes, é que o nosso Deus é dono do ouro e é dono da prata. Eu conheço crentes que levam a vida franciscana. São crentes que acham que a pobreza é um sinal divino sobre a vida dele. E eles ainda querem discutir comigo se está na Bíblia. E quando vem citar a Bíblia comigo, é duas coisas: levanta e cai. Porque eu conheço um pouco da palavra. Tentam citar Jesus para dar o maior símbolo de pobreza. E eu às vezes sou obrigado a ensiná-los o que era Jesus de verdade. Quem já leu a história de Jesus sabe que Jesus não era nenhum paupérrimo como pregam por aí. Ah, pastor, o pai dele só tinha um jumentinho. E ele nasceu numa manjedoura. Leia todo o contexto para não arrumar um pretexto. Ele dormiu numa manjedoura e nela, ou melhor, nasceu em uma manjedoura e nela dormiu, porque não havia lugar nos hotéis. Os hotéis estavam tomados. As estalagens estavam cheias. Se tivesse um quarto vago, ele teria nascido no quarto. O pai dele tinha condições. O pai dele tinha uma profissão. Ser carpinteiro naquela época era como ser um metalúrgico hoje. Naquela época tudo era feito de madeira. Carro era feito de madeira, casas eram feitas de madeira, objetos eram feitos de madeira, tudo era feito de madeira. Quem tinha uma carpintaria com seus objetos era uma pessoa influente. Então Jesus nasceu com um pai que tinha posses. Como é que alguém consegue ficar 8 dias sem trabalhar numa mesma cidade? Porque o menino nasceu lá naquele lugar e foi apresentado no templo 8 dias depois. Ele comeu, bebeu e dormiu durante 8 dias naquele lugar. Melhor, a Bíblia diz em Lucas 2 que quando Jesus foi apresentado no templo, o pai dele levou um sacrifício. Como é que uma pessoa pobre não leva? Onde que ele arrumou dinheiro para levar o sacrifício? Então existem lendas contadas que não são verdadeiras. Segundo, quem já leu a história de Jesus, quando ele inicia o seu ministério, a Bíblia diz: e Jesus, saindo de Nazaré, saindo de onde? Olha para o seu irmão e diga: todo mundo fala mal de Nazaré. Olha para mim, quem quer aprender o que é Nazaré? Eu estava indo para Israel com uma caravana e estou voltando daqui uns dias. Se você quiser ir comigo, entra no meu site lá. Eu estava lá levando uma caravana, 140 pessoas e uma judia dentro do ônibus, e nós passamos numa subida à direita, Nazaré. E ela disse: ali está a famosa Nazaré. E um idiota lá dentro do ônibus gritou assim: pode porventura alguma coisa vir aí dessa coisa ruim? A judia olhou para mim e disse: pastor, posso ensinar? Eu disse: ensine, você é daqui. Ela levantou a voz e disse: senhores, nunca mais falem mal de Nazaré. E ela danou a explicar: o homem que falou de Nazaré era um judeu recalcado. Natanael, quando falou de Nazaré, pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? A Bíblia explica que ele não era um judeu comum, ele era um judeu em quem não havia dolo. Ele era um puritano. Ele era um ser humano, ele era o 4º membro da trindade de pureza. E ele tinha ódio de quem nascia e morava em Nazaré. Porque em Nazaré, nos dias de Jesus, só tinham 127 famílias. Todas essas famílias tinham um documento. E o documento nada mais era do que a sua árvore genealógica, que provavam que eles eram descendentes diretos do rei Davi. Todos os descendentes de Davi foram segregados em Nazaré. Por quê? Porque havia uma promessa que nunca faltaria sucessor no trono de Davi, que o Messias nasceria de uma virgem de Nazaré. Então todos os demais judeus, quando olhavam para Nazaré, tinham ciúmes e tinham inveja, porque queriam nascer da descendência direta de Davi. E Jesus veio de Nazaré porque Maria era descendente direta do rei Davi. Então nascer em Nazaré não era vergonha, pelo contrário, era uma grande honra. Então Deus nessa noite está mandando te dizer até esta palavra: se dizem que você mora em Nazaré, não fique mais triste. Só mora em Nazaré quem tem o sangue real nas suas veias. Só quem tem o sangue do Cordeiro em suas veias. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Jesus, saindo de Nazaré,
foi habitar em Cafarnaum. Onde ele foi? Só que o versículo não termina aí. E diz a Bíblia: Jesus, saindo de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à beira-mar. Quem tem casa à beira-mar? É só ler a Bíblia. Só morava à beira-mar pescadores que tinham suas empresas, ou pessoas que tinham suas casas à beira-mar. Era uma honra, era um tributo, era uma pessoa rica, era uma pessoa de posses. Será que você está entendendo isso ou não? Aí alguém vai dizer: pastor, mas Jesus entrou lá em Jerusalém, sentado no lombo de um jumentinho. É verdade, mas duas coisas sobre o jumento. Primeiro, que naquela época jumento era como se fosse um caminhãozinho 3/4 hoje em dia. Só tinha jumento quem tinha empresa para carregar objetos. Mas Jesus sentou em um jumentinho, mas ele fez questão de dizer que o jumentinho tinha que ser 0 quilômetro. Sim ou não? Falou para os discípulos: procura um jumentinho em que ninguém nunca sentou em cima dele. O meu Deus só gosta de coisa boa. Não, pastor, vou provar que ele era pobre. Prova. Ele terminou seus dias sepultado na sepultura emprestada, pastor. Sim, sepultura emprestada, mas não era de um verdureiro. Não era de uma pessoa da rua, pobre. Era uma sepultura de um senador. Segundo, a sepultura nunca tinha sido usada. Terceiro, para que é que ele ia comprar uma sepultura se 3 dias depois ela ia ficar vazia? O que eu passo a ensinar agora é um ensinamento que não é para vertical, é para horizontal. Entendeu essa linguagem? Muitas igrejas deixam de ensinar os seus fiéis, e por isso eles acabam seus dias perdidos e miseráveis. São cheios do Espírito Santo, mas nunca têm prosperidade. Quem já fez uma comparação entre Davi e Salomão, vão ver que os dois tiveram reinados diferentes. Davi é o homem do louvor, sim ou não? Davi é o homem dos salmos, sim ou não? Davi é o homem da adoração, sim ou não? Davi é o homem da dança espiritual, sim ou não? Salomão fez algum salmo? Salomão dançou alguma música? Salomão adorou a Deus com um cântico espiritual? Não. Por que será que o reinado de Davi terminou quebrado, e o de Salomão, o reinado mais rico de toda a história? Davi estava morrendo quando Absalão entrou dentro do território dele, deu um golpe de estado e roubou todas as riquezas que ele havia guardado em 40 anos. Salomão, por sua vez, herdou o trono quebrado do pai. Mas ao herdar o trono quebrado do pai, a primeira coisa que ele faz como rei é pegar 1000 bois. Quantos bois? 100? 10? 1000 bois. Levou para o alto da montanha e matou todos os bois em sacrifício a Deus. No final do sacrifício, Deus entrou no quarto dele e disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Davi com certeza foi salvo. Há quem tenha dúvida da salvação de Salomão. Como eu disse, eu não vou falar da vertical. A vertical tem a ver com a salvação. A horizontal tem a ver com a vida nessa terra. Amém? Tudo que o homem planta, não ouvi tudo que o homem planta? Tudo que o meu povo plantar, ele colherá. Pergunta: você já viu algum espírita kardecista pobre? Não estou falando pai de chiqueiro, estou falando espírita kardecista, mesa branca, kardecismo. Você nunca vai encontrar. Pergunte por quê? Eles plantam. Todo domingo, vá na casa de um deles, você não encontra eles em casa. Eles acordam de manhã, faz as preces deles, enchem um carro de mantimentos, comida e roupa, e sobem os becos e valados. Procuram os lugares mais pobres da cidade e distribuem comida, roupa e brinquedo e dinheiro aos pobres. Eles podem nunca ir para o céu vertical, mas enquanto viverem na horizontal, na terra, nunca vai faltar nada para a vida deles.
Você já viu algum maçom pobre? Por que será que todos são ricos? Ou entram lá, ficam ricos, ou ficam importantes, ou ganham poder? Por quê? Porque é uma irmandade. E a irmandade, eles se ajudam. Um auxilia o outro, eles não aceitam ver o outro humilhado. Eles tiram do que é deles e plantam na vida do seu irmão. Podem nunca ir para o lugar que nós vamos, mas enquanto viverem aqui, nunca vai faltar nada para eles. Eu estive na Europa e conheci 22 institutos que cuidam de crianças. E esses institutos levam o nome de um jogador aqui do Brasil, que eu não vou nem falar o nome por ética. Ele e também não é da minha conta se ele dorme ou não com travesti. Pode ser um depravado, pode ser um cachaceiro, pode ser o que for. Enquanto ele viver aqui na terra, nunca faltará nada para ele, porque ele pega de tudo que ele tem e reparte com 22 institutos na Europa, ajudando crianças órfãs. Eu moro a 100 quilômetros de Barretos, e em Barretos tem o maior hospital de oncologia da América. Um dia fui visitar o hospital e fiquei emocionado. Algumas alas do hospital levam o nome de artistas. Tem lá a ala Ivete Sangalo, tem a ala Chitãozinho Chororó, tem a ala Zezé de Camargo e Luciano, e vários artistas. E eu perguntei ao diretor, o que é isso? Ele disse, os artistas, que você está vendo os nomes aqui, parte da arrecadação do show deles, eles mandam para cá. E nós cuidamos de pessoas que estão em estado vitimado pelo câncer, sem cobrar um centavo. E aí o bom crente que aqui está sentado nessa noite, vê esses cantores dançando suas danças extravagantes, cantando suas músicas lascivas, fazendo um monte de atos impróprios, assim, nossa, como é que Deus pode abençoar eles? Porque eles têm ou não? Eu não vi lá nenhum nome de uma igreja que ajuda aquele hospital. Não tem lá uma ala com o nome de uma denominação. Não tem uma ala lá com o nome de um cantor gospel. Mas todos que ajudam lá, sendo ímpios ou não, tiram do que têm e semeiam. Podem nunca ir para lá, mas enquanto viver aqui, nunca faltará nada a eles. Alguém está entendendo? O ensinamento é dado pelo Senhor. E não é à toa que Deus falou exatamente para quem estava no deserto. Era a maneira de Deus mexer com a fé do povo, dizendo assim, vocês têm que plantar, mesmo quando tudo está errado, mesmo quando nada dá certo. Estava vendo aqui o pastor Wesley, que tem o ministério de libertação. Eu vi pessoas aqui passando mal. Se tivéssemos aqui alguém com o dom da revelação, e os espíritos malignos se manifestassem, e questionássemos a eles, o que é que você recebeu para que essa pessoa tivesse assim? Você ouvir coisas malucas. Estava lendo esses dias o jornal, aquela menina Andressa Urach, a modelo, ela dizendo quantas e quantas coisas ela sacrificou aos ídolos, a pombagira, para ser o que era. Muito dinheiro, muitas coisas. Por que será que o ímpio tem coragem de ir num cemitério de madrugada, desenterrar um corpo? Por que será que o ímpio tem coragem de ir numa encruzilhada, se esfaquear, rapar a cabeça, comer carne podre, beber sangue, comprar a melhor cachaça, a melhor farofa? E o crente, que conhece o Deus da verdade, que está no santuário do Deus vivo, que tem a palavra do Senhor dizendo, ninguém do meu povo vai viver pedindo esmola. Não é para viver de fruto verde, não é para viver de fruto podre. Vocês vão colher o que plantaram. Eu não posso acreditar que no meio dessa luta que você está vivendo, essa miséria toda, você não tenha plantado nada, ou não tenha plantado certo. O culto dessa noite não é só um culto. Eu não vim aqui só para um culto. Eu vim aqui para ver Deus virar a sua vida do avesso. Você vem pedindo a Deus uma resposta há quanto tempo? E o Senhor está dizendo, a resposta está aqui. Não existe nenhum milagre na Bíblia que seja gratuito. Eu li a Bíblia 30 vezes de capa a capa, gente. Todo milagre, ele é antecedido por uma ordem. Tem um homem que quer ser limpo da lepra. Ele está disposto a pagar
mas o pagamento era outro. É pular 7 vezes no rio. Ele pegou o cavalo e estava indo embora falando mal do profeta. Teve que alguém com bom senso chegar nele e dizer assim: ei, ele não está te pedindo uma coisa que você não pode fazer. Vai quebrar a sua perna, tomar um banho na água suja ali? Vai te deixar pobre o que ele está te pedindo? O homem disse: não, então não custa, tenta. E o milagre veio. Tem um homem cego, o cego chega diante de Jesus. Olha a pergunta de Jesus para o cego: que queres que eu te faça? Ah, se aquele cego fosse um palhaço, ele dizia assim: alô, o que o senhor acha que eu quero? Eu quero ver, uai. E Jesus disse: então, faz o que eu vou te dizer. Cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho dele, e disse: vai e lava-te. Até aí tudo bem. Eu estive lá nesse lugar. Há um veio fluvial na cidade. É quase 1 quilômetro num riacho. Haviam vários tanques para as pessoas virem lavar a sua roupa, pegar água para levar para suas casas. Era um ponto de encontro de todos os bairros, ou de todos os vilarejos vizinhos. Jesus estava pregando de frente de uma fonte. Quando ele cospe no chão, faz lodo e passa no olho do cego, ele diz: vai e lava-te. Era só o cego seguir o cheiro da água, o cheiro da terra molhada, e virar as costas e lavar ali mesmo. Mas Jesus não disse. Jesus deu para ele o nome de um tanque. Vai e lava-te no tanque de... Não ouvi? Queria ouvir mais alto. Pergunte a mim por quê. Porque era o último tanque da avenida. Jesus estava no primeiro. Jesus falou para ele: quer ser curado? Quero. Vai lavar os seus olhos no último tanque lá. Você pode imaginar o cego saindo dizendo assim: pô, mas tem um tanque aqui, tem outro aqui, por que eu tenho que ir lá? Por que tem que ser lá? Ele foi, lavou de qualquer jeito. Ele voltou perto de Jesus. Jesus disse: e aí, o que você está vendo? Porque Jesus viu que ele estava andando meio cambaleando. Ele disse assim: eu estou vendo homens como árvores. Jesus disse: volta e lava direito. Porque uma palavra dada em forma de ordem tem que ser executada à risca. Não basta fazer a metade. É a obediência que traz o milagre. Posso ouvir um grito de glória a Deus sobre essa palavra? Existem coisas que nós dobramos o joelho e pedimos a Deus a vida toda, e Deus olha lá de cima e diz assim: não posso te responder porque eu já respondi. Existem coisas estabelecidas, leis estabelecidas. Imagine você que a política no Brasil, o maior nome da política é a presidenta Dilma. Imagine se aqui em São Paulo a moça que trabalha na cafeteria da Câmara dos Vereadores, para comprar copinho de tomar café, tivesse que a presidenta Dilma autorizar. Ora, mas ela não é a mulher que manda no país? Não deveria ser ela? Ela não tem autoridade para isso? Tem, mas ela não tem tempo para isso. Estabelecidas as leis, existe uma ordem. A ordem é que existe uma pessoa para cuidar daquilo. Eu tinha uma brasilinha. Toda vez que eu lembro da Brasilinha, dá vontade de chorar. Era um carro esquisito. Era um carro que só Deus na causa. Tinha apelido minha Brasília. Era Brasília ungida. Onde eu parava, ficava uma poça de óleo no chão. Eu ungia a cidade inteira com óleo de motor daquela praga. Ela tinha um problema no setor dela, que para virar a direção tinha que dar 12 voltas. Para pegar a barra da direção e puxar. Só ri porque não era da senhora. O carro, só Deus naquela. Comprei de madrugada. Crente que não vigia, só Jesus. E eu ganhei um rapaz para Jesus, o Vanderlei. O Vanderlei era drogado. E eu falei para ele: o dia que você estiver desanimando, tiver uma recaída, vai na minha casa, vou te dar motivos para você servir a Jesus. Jesus, ele me tirou da pobreza, me deu bênçãos, me enriqueceu. E não é que um dia 6 da manhã o Vanderlei bateu na minha casa. Eu acordei trocando os pés. Falei: o que você está fazendo aqui, Vanderlei? E ele com o nariz derretido de tanto cheirar cocaína. Ele disse: você falou que era para vir aqui quando eu estivesse mal. Me dá um motivo aí para servir Jesus. O que Jesus fez na sua vida? Me conta. E eu estava com raiva, queria voltar para dormir. Eu empurrei o portão com o pé. Eu disse: você lembra que eu não tinha nada, né? Ele disse: olha aí o que Jesus me deu, olha a bênção que ele me deu. Ele olhou pelo corredor e disse: mas não tem bênção nenhuma aí não, hein? Eu olhei e falei: Jesus, roubaram a minha Brasília? Quando eu olhei a Brasília, estava lá, eu disse: aqui é a bênção. Ele falou assim: isso aí é uma bênção? Ele olhou a massa plástica da Brasília. Se tirasse a massa plástica, fazia outra Brasília.
Quem teve Brasília sabe o que eu estou falando. É um carro, eu acho que foi o diabo que inventou. Você entra dentro da Brasília cheirando qualquer perfume que você passou. Meia hora depois você está cheirando gasolina. O motor é dentro do carro. Quem teve a brilhante ideia de botar o motor dentro do carro? Tenta conversar com alguém dentro da Brasília. Só se fosse, como é que é? Você tem que parar o carro para ouvir a pessoa falar. Glória a Deus, não. O sangue de Jesus tem poder. Gente, a Brasília tem uma chave para cada porta. Você anda com a chave aqui do lado, você tem que trocar todo dia, senão daqui a pouco você está com um problema na coluna. E ele olhou a Brasília, viu a poça de óleo no chão, viu ela daquele jeito. Ele deu uma volta, com o nariz derretido, e falou assim: pô, Marco, quem te deu? Eu disse: Jesus. Ele falou: o que você fez de ruim para ele? Deu uma raiva. Ele foi embora. Eu era mais crente naquela época. Eu catei aquele molho de chaves, dobrei o joelho e falei: Jesus, aquele incircunciso falou mal do carro que o Senhor me deu. Eu senti um arrepio. Uma voz falou aqui dentro: quem te deu? Eu disse: não foi o Senhor, não. Naquele dia Deus falou comigo: existem coisas que não sou eu o veículo a te entregar. Eu já estabeleci leis. Execute a lei, você será recompensado por ela, ou livre por ela. Eu deixei a palavra da profecia: dizime. Aquele que dizima, ele repreende o devorador. Amém? Só que o dízimo nunca vai te deixar rico, nunca vai te deixar próspero. Dízimo não traz prosperidade. Está escrito em Malaquias 3:10, o capítulo do dízimo: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja. A palavra mantimento vem do verbo manter. O dízimo é assim: você mantém a minha casa, filho, e eu mantenho a sua. Você dizima na casa do Senhor, e a proteção desse dízimo vai sobre a sua casa. Se você paga aluguel, nunca vai faltar dinheiro para pagar um aluguel, se você é dizimista fiel. Se você paga a prestação de um carro e é dizimista fiel, nunca vai faltar dinheiro para pagar aquela prestação. Pastor, então o dízimo nunca vai me deixar próspero? Nunca. Então vou parar de dizimar. Aí você está frito. Porque nós temos o conhecimento. Aquele que não dizima, até o que tem é arrancado da vida dele. O diabo não usa a lei para cobrar o ímpio. Porque o ímpio não pode ser julgado pela lei, porque ele não crê nela. Mas aqui tem os homens que creem. Quem acredita? Então você, todos os dias, chega o diabo diante de Deus e diz assim: ó, seu filho, a sua filha está aqui, ó. Jesus dá prejuízo para alguém? Perguntar de novo: Jesus dá prejuízo para alguém? Então o que aconteceu na cidade de Gadara? Quando ele expulsou o demônio de um homem, e o demônio olhou para ele e disse assim: eu posso entrar naqueles porcos ali? Os porcos pularam dentro de um precipício. A cidade quebrou. Jesus teve que sair de madrugada da cidade para não morrer. Os donos de porcos estavam irados. Jesus acabou com a economia daquela cidade inteira. Vou perguntar de novo: Jesus dá prejuízo para alguém? E por que aconteceu isso lá? Gadara estava na região da terra de Israel. Por que Jesus deixou os demônios entrar naqueles porcos? Vou te ensinar. Há uma lei sobre o judeu, que é o povo do Senhor, que somos nós hoje pela fé. Tudo que o povo planta, ele, daquilo que o povo colhe, o povo apresenta a primícia ao Senhor. Tudo que um judeu colhia, plantava ou trabalhava, a primícia ele levava no altar. Teve um grupo de judeus que diziam assim: a gente não precisa comer o porco, porque é imundo, mas a gente cria para vender para os romanos que estão habitando aqui. Maneira de ganhar dinheiro. Eu não vou comer, só vou criar e vender. Só que quando eles vendiam e tinham lucro, havia uma lei: tinham que levar a primícia no altar. Como é que eles iam levar para o altar de Deus uma oferta de uma coisa imunda? Se levasse um porco no altar, morria ele, o porco. Aquela terra enriqueceu até o dia que Jesus passou lá. E o demônio que estava naquela terra disse assim: já que o senhor chegou aqui, eu sou obrigado a ir embora, né? Sim. Posso levar o que é meu? Posso levar a riqueza que eu dei aqui?
O dízimo protege a sua casa, os seus bens, porque você, assim como cuida da casa do Senhor, Deus cuida da sua. Está entendendo? Jesus olhou para aqueles porcos, falou com Deus Pai disse: não há primícia nenhuma. O diabo só vai levar o que é dele. E foi embora. Deus, nessa noite, está dizendo que 2015 pode ser o melhor ano da sua vida. Não, ele vai ser o melhor ano de toda a sua vida. Mas só há uma maneira para isso acontecer. É preciso que você entenda que Deus te deu sinais, e Ele te deu palavras, e essas palavras não podem ser jogadas ao vento. O Senhor te deu a palavra dizendo que tudo que você colher, ou tudo que você plantar, você vai colher, e você vai colher só o que é bom. O que não presta, as coisas ruins não vão vir para a sua família. O Senhor está dizendo que não importa, ainda que seja no meio do deserto, a sua terra vai florescer. Termina hoje o ciclo da maldição na sua vida. Se tem alguém que crê no que eu estou dizendo, fique de pé, por gentileza. Eu vou pedir para que você feche os olhos. E eu vou fazer alguns convites aqui à frente. Eu queria que ninguém fosse embora antes da bênção apostólica. Eu me esforcei para estar aqui, sair lá de Brasília, só para estar com vocês aqui hoje. Feche os olhos. Eu quero aqui perto de mim homens e mulheres que vêm de família que teve posses. Seu pai, seu avô, seu bisavô. Você é a quarta geração. Quando senta a sua família reunida, todo mundo só fala do passado. E quando fala do passado, alguém diz: o seu pai era fazendeiro, o seu avô era empresário, seu bisavô era um grande homem. E a bênção não chegou até você. Foi roubada, foi retida. Eu quero você aqui perto de mim. Você que é da quarta geração. Eu quero aqui perto de mim pessoas que perderam tudo. Quero pessoas que estão perdendo tudo. Isso, venha com o coração quebrantado. Aleluia. Isso não é vergonha chorar. Eu quero aqui perto de mim pessoas que sabem exatamente o dia que a sua vida deu uma virada para pior. Você sabe exatamente quando foi. Depois que chegou em casa, encontrou aquele símbolo na porta, depois da palavra daquele patrão, daquele amigo, depois daquela peça de roupa. O senhor acredita nessas coisas, pastor? Como acredito? Eu tinha uma tia Nice, casada com um homem de bem, trabalhador. Tinha uma casa bonita. Tinham comprado um grande terreno. Tinha os filhos que eram perfeitos. Até um dia que no quintal da casa dela ela encontrou um par de meia lupo dentro do saquinho. Vinha com um cabidinho ainda antigamente. Só a gente da minha época lembra disso, né? Ela viu novinho e deu para o marido dela usar. Em 3 dias ela surtou. Ela terminou os dias dela no Hospital Santa Teresa para loucos, conversando com a parede. Meu tio nunca havia bebido, morreu de cirrose. Meu primo se tornou um trombadinho e minhas primas prostitutas. Um ciclo de maldição. Eu creio num Cristo que quebra isso. Quem crê no seu Deus? Nós vamos orar agora. Quero que você coloque a mão no coração. Pai, é no nome de Jesus, seu Filho, que depois de ter pregado esta palavra, que depois de ter rompido com laços, depois de ter falado sobre quebra de encantamentos, depois de ter mexido na ferida do passado, depois de ter convencido os seus filhos de que esta noite não é uma noite normal,
que dentro de 9 meses, algo extraordinário vai acontecer. Mas dentro de 9 meses vai ser apenas a bênção completa, será o nascimento. Mas assim como a mulher grávida, dias depois de estar grávida, já sente a modificação no seu organismo, eles vão sentir uma mudança na vida deles a partir de hoje já. Pai, o Senhor é o Deus que visita o homem, e os seus erros até a 3ª e 4ª geração. Mas o Senhor também é o Deus que, através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, quebrou todas as maldições possíveis. Pai, pelo poder que há ainda no sangue de Jesus de Nazaré, que caia um bálsamo sobre este povo que está à frente do altar. Esta mulher que chora, esta menina que ora, este homem que clama, essa família, Senhor, que não aguenta mais a humilhação, que não suporta mais os tempos e os anos de decadência, dia após dia, miséria após miséria. Senhor, as contas no banco estão estouradas. Senhor, eu não estou pregando aqui, ó Pai, a tal da teologia da prosperidade, não. Mas eu estou falando, Senhor, que através da obediência à teologia, uma prosperidade pode cair sobre a vida deles. Pai, a miséria destrói o casamento, a miséria destrói os sonhos, a miséria, Senhor, destrói o alicerce de uma vida. Senhor, um homem ou uma mulher que não consegue os seus estudos, não consegue se formar, termina os seus dias frustrados. Uma pessoa, Senhor, que tem que trabalhar dia e noite para manter a sua casa, sem ter a perspectiva de um dia construir a sua própria casa, ela perde os sonhos com o passar do tempo. Pai, eu não estou orando por um povo comum, eu estou orando pelo seu povo. E o Senhor disse na sua palavra nesta noite, que tudo que eles plantarem eles vão colher, e eles vão colher o melhor que esta terra passa a produzir. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei, Senhor, que o milagre começa a acontecer nesta noite. O Senhor é o Deus que vai tocar no coração de juízes e advogados, para assinarem documentos que estão perdidos. O Senhor é o Deus que vai tocar no coração de patrões, de chefes, para trazer a justiça aos seus filhos que aqui estão. O Senhor é o Deus que vai fazer aqueles que roubaram, trazer de volta com juro e correção monetária. Tu és o Deus que vai devolver o sorriso, que vai devolver a saúde, que vai devolver a alegria e a família, que vai devolver, Senhor, para eles um ponto de contato com o divino, com o sobrenatural. Senhor, eu estou ouvindo barulhos de portas emperradas, sendo empurradas, forçadas e se abrindo. Eu estou ouvindo barulho de espadas acima do teto dessa igreja. Anjos e demônios estão degladiando por causa da vida deles. Nesta noite termina o ciclo da maldição. Seja quebrado agora, agora, agora. Eu profetizo no nome de Jesus, que quando eles voltarem para casa nesta noite, vão ter uma noite tranquila. Quando acordarem amanhã de manhã, vão acordar com a mente cheia de ideias. Esta semana será uma semana próspera. Este fim de semana será um fim de semana de adoração. Pai, quem viver verá se o que o seu filho fala nesta noite é profecia ou não. Levante a mão direita comigo todos os que creem nesta oração, e diga comigo: todos os demônios de miséria, de maldição e de encantamento que vieram contra mim, minha família, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima com força. Depois que você pisar em cima com força, eu quero que você encontre 3 pessoas. Não quebre os atos proféticos, tá? Pelo menos 3 pessoas, vai dar um abraço nelas e vai dizer: o melhor da terra vem para a sua vida nessa noite. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que vai acontecer dentro de 9 meses na sua vida. 2,5, você será chamado de filho do dono do mundo,
2,75. Satanás leve a miséria para o inferno, porque a prosperidade de Deus cai sobre nós. 3, jogue no chão, pise em cima com força. Isso. Abrace 3 pessoas. Oh, aleluia.